Olá, irmãos, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal da IPB de Ubatuba. É uma honra e um prazer ter vocês conosco. Eu sou o Alessandro e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito de Moisés, desse grande servo de Deus, com quem nós temos muito a aprender no que diz respeito à nossa caminhada com o Senhor. Inicialmente vamos ler um versículo de Hebreus, alguns versículos de Hebreus. Hebreus capítulo 11, 23, diz assim a palavra: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés, servo de Deus. Bom, irmãos, nós estamos estudando aí o livro Santidade de J.C. Ryle, comentário do capítulo 8, na presente data, no presente vídeo, que fala a respeito da vida de Moisés. O título é Moisés, um exemplo. Nós temos muito, como eu disse no início, a aprender com o exemplo de Moisés. Temos muito o que aprender no que diz respeito à nossa caminhada com Deus, com o servo de Deus, Moisés. Observemos que ele fez 3 grandes sacrifícios. Inicialmente, conveniente a gente dar uma recapitulada. Decreto de Faraó: exterminem todos os filhos dos hebreus. As parteiras se recusaram. Moisés nasce, era formoso, e seus pais o ocultaram por 3 meses, até o momento que não deu mais. E aí o que fizeram? Betumaram uma cesta de junco, colocaram no rio e deixaram a correnteza levar, colocaram Moisés literalmente nas mãos de Deus. E mais lá na frente do rio, a filha de Faraó pegou Moisés, o criou até que ele atingisse determinada idade e ele saísse então do Egito e se tornasse o grande líder dos hebreus, como nós conhecemos, conforme relatado na Bíblia Sagrada. E é justamente sobre essa saída de Moisés do palácio, é o fato dele se recusar a ser chamado de filho da filha de Faraó. Sobre isso que nós vamos pautar aqui a nossa fala no dia de hoje. Primeiro, do que Moisés desistiu e o que ele recusou? Podemos afirmar que Moisés fez os 3 grandes sacrifícios, 3 maiores sacrifícios que um coração do homem pode enfrentar. Primeiro, ele desistiu da grandeza, da posição social. Ele desistiu do prazer. E ele desistiu das riquezas. Primeiro, desistiu de posição social. É óbvio que por ser filho da filha de Faraó, é muito provável que Moisés um dia chegasse a ser rei do Egito. Muito provável. Porém, observe, ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. E o homem, nós temos em nós, inerente à nossa pessoa, um sentimento de querer algo mais, sempre querer uma posição acima, uma posição mais elevada. E Moisés, é óbvio, passou também por essa situação. Ele foi tentado a ter uma posição social de destaque, foi tentado a ter uma grandeza perante os homens. Ele poderia de fato ter essa grandeza, poderia ter tanta grandeza quanto um homem pudesse ter na época. Faraó, líder máximo da nação, líder máximo do Egito, é óbvio, posição de destaque. Posição social, poder, cargo elevado, honra, títulos, nobreza, tudo isso estava diante de Moisés. Porém, ele recusou. Recusou tudo isso. Tudo que os homens almejam, desejam, Moisés recusou. Em segundo lugar, ele recusou o prazer, também como sendo um dos maiorais lá do palácio, filho da filha de Faraó, muito provavelmente, como eu disse, futuro rei do Egito. Imagine só os prazeres que estavam à disposição de Moisés, toda a espécie de prazeres que o homem pode cobiçar, todo tipo de prazeres que o homem pode crescer os olhos e querer para si. Por exemplo, estava ali aos pés de Moisés prazer sensual, prazer intelectual, prazer social, tudo que pode dar satisfação pessoal ao homem estava à
disposição de Moisés, ali no palácio de Faraó. Contudo, ele também recusou o prazer. E muito mais do que isso, ele recusou também as riquezas. Imagine as riquezas ilimitadas que estavam à disposição de Moisés ali no palácio, ali no Egito, onde ele morava. É óbvio, todos os tesouros do Egito, toda a riqueza do Egito, riqueza ilimitada, riqueza que nós não temos como conceber quão grande era a riqueza do reino do Egito, da nação egípcia naquele momento da história. Sabemos a potência que era o Egito e temos um pequeno vislumbre quando observamos as ruínas, quando observamos o legado da nação egípcia, quando observamos o passado dos egípcios. Nós temos uma breve noção daquilo, de tamanha riqueza, que Moisés recusou também. E é interessante, irmãos, que falamos que ele recusou posição social, recusou riqueza, recusou prazeres e recusou riquezas. São coisas que, obviamente, fazem parte da busca incessante do homem. Por exemplo, todos querem uma situação financeira abastada, todos querem uma situação financeira em que dê alguma tranquilidade para si. Mas Moisés recusou tudo isso, posição social, prazeres e riquezas. A palavra diz que o amor ao dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. E observe que esse amor ao dinheiro toma conta do coração do homem. Muitos homens hoje caem, muitos homens vão à falência espiritual por conta dessa preocupação exacerbada com o dinheiro. Querem dinheiro, querem riquezas, querem amontoar tesouro para si, querem bens cada vez mais, nunca cessam de querer bens. Mas, veja ali, Moisés, ou seja, um homem que poderia ser rico, ter muitas riquezas, muitos valores pecuniários, porém ele se recusou. Recusou posição social, recusou prazeres, recusou riquezas. E tudo isso de uma só vez. Para um homem, é difícil, às vezes, recusar uma só dessas coisas, individualmente. Agora imagine recusar as três coisas, ou rejeitar as três coisas de uma só vez. Foi isso que Moisés fez ao sair do palácio. Recusou posição, recusou prazer e recusou riquezas. Mas veja bem, Moisés, é óbvio, tinha um nível elevado de educação. A palavra diz em Atos 7:22 que ele foi educado em toda a ciência dos egípcios. Era um homem de conhecimento. Não era um homem qualquer, vamos dizer assim. Era um homem que estava fadado a ter uma posição de destaque. Era um homem estudado, era um homem de posses, porém rejeitou tudo isso. Por quê? Porque ele preferiu servir a Deus ao lado do povo de Deus e ser instrumento de Deus para a libertação do povo de Israel do Egito. É interessante, irmãos. Recusou posição social, recusou prazeres, recusou riquezas. E para recusar, para rejeitar isso, ele escolheu o quê? As escolhas de Moisés nos deixam tão surpresos como aquilo que ele rejeitou. Ele escolheu o quê? Primeiro, ele rejeitou tudo isso para ter sofrimento e aflição. Olha que coisa. Coisa de louco, né? Como dizem por aí. Ele recusou prazeres para ter sofrimentos e aflições. Ele deixou as facilidades e o conforto da corte de Faraó e tomou parte com o povo de Israel publicamente. Nós sabemos que Israel era um povo que se encontrava escravizado, perseguido, era objeto de desconfiança, suspeita e ódio ali no Egito. E qualquer que pudesse favorecer a nação de Israel, é óbvio, provaria um pouco do cálice amargoso que estava ali sendo derramado sobre os israelitas, e que eles bebiam diariamente esse cálice amargo na nação do Egito. Mas Moisés preferiu a aflição com o povo de Deus do que os prazeres do Egito. Nós sabemos que temos a tendência, até mesmo instintiva, de recusar
a dor, de rejeitar a dor. Ninguém quer sentir dor, ninguém quer ser afligido, ninguém quer passar por aflições. O quanto nós podemos, nós evitamos a dor, nós evitamos a aflição. Evitamos, mas Moisés não. Ele, vamos dizer assim, abraçou a aflição junto com o povo de Deus, ao invés de se regozijar nos banquetes do Egito. Ele escolheu a aflição, escolheu a dor. Segunda coisa que ele escolheu estar junto com um povo que era desprezado. Qual que é a tendência natural do ser humano? É estar com pessoas que estão em evidência para que, de certa forma, também se esteja em evidência. Qual que é a tendência do homem? É buscar sempre estar em uma posição de destaque. Quem é que quer ficar entre as pessoas de baixa renda? Os homens da sociedade como um todo. Não digo servos de Deus. Servo de Deus, obviamente, tem que ser diferente. Mas os homens no mundo, eles preferem o quê? Ficar junto a pessoas da alta sociedade, ou eles preferem ficar junto ao baixo clero, como nós falamos. É interessante, irmãos, até mesmo nós incorremos nesse erro muitas vezes, de procurar companhias de pessoas de posição social mais elevada. E quantas vezes nós, também dentro da igreja, não incorremos nesse erro, de querer se aproximar ali das pessoas mais importantes da igreja. Importante é Jesus, é óbvio. E deixamos o irmãozinho lá relegado a um segundo plano. Pense nisso. Moisés escolheu a companhia do povo de Deus, que era um povo desprezado, o povo de Israel, que era um povo que era perseguido, afligido, atormentado, eram escravos, eram servos, eram párias, eram oprimidos, eram trabalhadores de fornos de olaria, eram construtores, eram aqueles que botavam a mão na massa no Egito para fazer o Egito ir para frente, eram escravos. Mas ainda assim, Moisés, que teve uma parte de sua vida em meio à posição elevada, em meio a riquezas, ele desceu da alta posição que ele tinha, desceu do seu luxo, desceu lá do pedestal do palácio e foi conviver com o povo desprezado, que era o povo de Israel. Em terceiro lugar, ele escolheu a vergonha e o escárnio. Pense bem, a pessoa tem uma posição muito alta, a pessoa tem muito conhecimento, tem um vasto conhecimento, tem muitas posses, muitos bens, tem um bom emprego, está lá em cima, está no topo da pirâmide das classes sociais, no topo da pirâmide. De repente, ela rejeita tudo, ela abandona tudo e decide viver na base da pirâmide, dentre o povo trabalhador, dentre os escravos, dentre os párias, trazendo para nossos dias. Prefere abandonar a posição de destaque para viver junto ao proletariado, para padecer dificuldade na base da pirâmide. A base, nós sabemos, é muito mais ampla que o topo, né? No topo cabe pouquinha gente, mas na base tem muita gente. E a pessoa desce do topo da pirâmide e vai para a base. Foi isso que Moisés fez. Ele deixou a corte e se uniu aos escravos. A Bíblia diz que Moisés era poderoso em palavras e em obras. E mesmo assim, ele escolheu exatamente aquele caminho. Ele não foi obrigado por ninguém, não foi forçado por ninguém a seguir ou ir após ou caminhar com o povo hebreu. Ele escolheu por si mesmo. Não foi obrigado. Mas há um princípio que moveu Moisés a essa escolha. E como nós lemos o texto lá de Hebreus capítulo 11, esse princípio que moveu Moisés a escolher estar com o povo hebreu, nada mais foi do que a fé. Capítulo 11 de Hebreus, conhecido como o capítulo dos heróis da fé, e ali está Moisés em uma posição de também herói da fé, com quem nós temos muito a aprender no que diz respeito à nossa caminhada com Deus e em quem nós temos que nos espelharmos. Foi movido pela fé.
A fé foi um telescópio para Moisés. Fez ele enxergar ao longe. Ele não pensou tão somente naquele momento em que ele estava abandonando prazeres, fama, riqueza, posição social para viver com um povo escravo. Ele não observou somente esse momento. Ele observou lá na frente, observou muito além daquilo que os olhos carnais conseguem enxergar. Diz a palavra que ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele olhava lá na frente. Não era imediatista. Não era um homem que pensava só no aqui e no agora. Ele via, ele enxergava muito além. Assim como nós também temos que enxergar além. Não podemos observar só as circunstâncias adversas de hoje. Não podemos observar tão somente o que nós temos vivenciado. Nós temos que botar nossos olhos lá na frente. Bem na frente. Na vida futura. Paulo diz que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Pense nisso. Nós temos esperado uma vida futura, um galardão eterno com Deus, um galardão eterno com Cristo, ou temos esperado somente nessa vida? Nós temos pensado tão somente no que Deus, como muitos têm feito, temos pensado tão somente no que Deus pode nos conceder hoje, ou temos pensado no que Deus vai nos conceder no porvir, na vida futura? Temos nos limitado a enxergar somente no âmbito material, ou temos colocado os olhos nas coisas espirituais? A palavra diz que nós não devemos atentar somente nas coisas aparentes, nas coisas visíveis, mas sim, principalmente nas coisas invisíveis, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Tudo isso que você está vendo, esse mundão, posses, bens, dinheiro, fama, riqueza, prazer, tudo que nós vemos hoje é transitório, é passageiro, é só para essa vida. Mas as promessas de Deus, o que Deus tem reservado para os seus filhos, para os seus servos, no nosso lar celestial, é eterno. Não é passageiro, não é transitório, é eterno. Pensemos, pois, então, nas coisas espirituais, pensemos nas coisas invisíveis, que são eternas. A fé disse a Moisés que no céu haveria uma recompensa para o servo de Deus, a qual era muito mais valiosa que os tesouros do Egito. Riquezas duráveis aqui na terra, meras riquezas terrenas, a ferrugem destrói, os ladrões minam, os ladrões roubam. Jesus nos insta a guardarmos tesouros no céu. Lá não tem ladrão para roubar, lá a ferrugem e a traça não corroem. Busquemos, pois, os tesouros do céu. E valeu a pena? Claro que sim. Pergunta retórica. Valeu a pena? Porque hoje Moisés, depois de milênios, já morto, ainda fala a cada um de nós. Seu exemplo, sua vida, ainda fala a cada um de nós. O império egípcio, a nação egípcia caiu, ruiu. Pouco se ouve falar a respeito de suas riquezas hoje. A filha de Faraó, não sabemos sequer o nome dela, mas o nome de Moisés está aí, firme e forte, registrado, gravado na Bíblia Sagrada e servindo de exemplo, de inspiração para mim e para você ainda hoje. Onde quer que a Bíblia seja lida, Moisés é lembrado. Onde quer que a Bíblia seja lida, nós lembramos de Moisés como alguém que viveu pela fé. Amém? Alguns exemplos, algumas lições práticas, perdão. Em primeiro lugar, se você já foi salvo,
precisa fazer a escolha que Moisés fez. Precisa escolher Deus ao invés do mundo. É claro que quando nós falamos o mundo, nós não nos referimos a esse cosmos, a esse universo. Nós estamos nos referindo ao mundo, a um sistema corrupto, a um sistema caído, governado pelo inimigo. Se nós escolhermos viver de acordo com os padrões do mundo, nós estaremos rejeitando a Deus. Então, antes nós temos que escolher viver segundo os padrões de Deus. Perfeitos, não me canso de dizer, nós não somos perfeitos. Nunca seremos perfeitos nessa terra, nunca seremos perfeitos nessa vida. Mas caminhemos com Deus, tropeçando sim muitas vezes, até caindo sim algumas vezes. Porém, caminhemos com Cristo, caminhemos com o nosso Senhor e Salvador, com o nosso soberano, porque é muito melhor. Se nós de fato somos salvos, caminhemos com Cristo, apesar de nossos erros, apesar de nossas faltas, apesar de nossas incontáveis quedas, caminhemos, continuemos caminhando com Cristo, continuemos caminhando com o Senhor. Se nós somos salvos, façamos como fez Moisés, escolhamos Deus ao invés do mundo, escolhemos os prazeres eternos ao invés dos prazeres transitórios desse mundo. Escolhamos Deus, escolhamos caminhar com Deus, ao invés de caminhar buscando as coisas terrenas. Foquemos nas coisas invisíveis. Foi essa fé que levou Noé a continuar construindo a arca, mesmo depois de tanto escárnio, mesmo com tanta gente sendo contra, mesmo com tanta gente zombando dele, ele continuou construindo a arca, pela mesma fé que teve Moisés. Pela fé, Ruth apegou-se a Noemi, despedindo-se de seus pais e de seus deuses. Pela fé, Daniel continuou orando, continuou buscando a Deus, mesmo sabendo que a cova dos leões estava preparada para ele. Ainda assim, ele continuou orando e foi livre da boca dos leões. Pela fé, Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a adorar os ídolos, mesmo sabendo que havia uma fornalha preparada para eles, eles se recusaram a adorar ídolos. Lance-nos, pois, na fornalha, mas não adoraremos outro Deus que não seja o nosso Deus, o único Deus verdadeiro. E quando foram lançados, lá estava o quarto homem na fornalha com ele. Recuse-se, rejeite os ídolos. O quarto homem, aquele que estava lá na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, vai estar contigo também, todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma outra coisa que nós podemos aprender com o exemplo de Moisés, a verdadeira razão porque muitos rejeitam a Deus é porque eles não creem piamente na palavra. Talvez tenham apenas um conhecimento intelectual de Deus. Talvez tenham apenas um conhecimento teológico, o que é muito bom, mas não é o suficiente. É necessário o quê? É necessário uma vivência, uma experiência real com Deus. É necessário, de fato, saber que o nosso Deus está vivo. Que nós não servimos um mero ídolo. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E muitos rejeitam viver com Deus simplesmente porque não creem em Deus. Mesmo dentro das igrejas, mesmo ouvindo a respeito de Deus, recusam-se a andar segundo a palavra de Deus porque não acreditam em Deus. Ou ao menos não acreditam no Deus da Bíblia. Acreditam num Deus concebido segundo a sua própria mente, segundo a sua própria imagem, como nós falamos. Ou seja, as 3 lições que nós aprendemos com Moisés. Primeiro, se você foi salvo, precisa escolher Deus ao invés do mundo. Segundo, nada irá capacitá-lo a escolher Deus em vez do mundo, a não ser a fé. E terceiro, a verdadeira razão por que muitos são mundanos e ímpios é porque eles não têm fé. Não têm fé, simplesmente não acreditam na palavra de Deus, não acreditam que a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus e é a palavra de Deus santa, fiel, justa e verdadeira. Nossa diretriz, nossa bússola, nosso leme.
que vai nos conduzir, que tem nos conduzido a andar segundo os caminhos, segundo os parâmetros do nosso Deus Todo-Poderoso. E o conselho que nós deixamos, conforme J.C. Ryle, aceitemos esse conselho. Vá e clame ao Senhor, do mesmo modo que os discípulos fizeram. Senhor, aumenta-nos a fé. A fé é a raiz do caráter cristão verdadeiro. Que sua raiz seja sadia e que logo seu fruto seja abundante. Sua prosperidade espiritual sempre será de acordo com a sua fé. Aquele que crê não só será salvo, como também jamais terá sede, vencerá, será estabelecido, andará com firmeza sobre as águas deste mundo e fará grandes obras. Se você crê nessas coisas e quer ser um homem caminhando com Deus, comece a agir de acordo com a sua fé. Tome Moisés, siga o exemplo com Moisés, tome-o como exemplo. Caminhe nos passos dele, vá e viva do mesmo modo que ele viveu. Sabemos que não foi perfeito. A própria Bíblia, dada aí a sua imparcialidade, registra alguns erros cometidos por Moisés. Mas mesmo registrando os erros, ela registra também que ele foi um homem dedicado, consagrado e obediente a Deus. Perfeito não, mas caminhou com Deus durante a sua vida, ok? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te livre de todo mal em nome de Jesus. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado pelo apoio. Que Deus te abençoe, que Deus seja contigo e que Deus aplane os seus caminhos. Guarde sua casa, guarde todos os seus, em nome de Jesus. Tchau, fiquem com Deus, Deus te abençoe.